Atenção, atenção, Cereto News chegando, o Corinthians vai ter novidades e pode ter força máxima para o jogo contra o Flamengo. É isso aí, VP vai ganhando mais opções no time do Corinthians, novidades na Libertadores, é jogo da vida Corinthians. Nova dupla de zaga, será que vai ter Balbuena e Bruno Mendes? Yuri Alberto no ataque, Fausto Vera no meio de campo e o Ramiro está sendo negociado com o Santos. Todos os detalhes, o noticiário completo do Corinthians, agora a Cereto News. Roda vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Ainda não? Faça a inscrição no canal do Cereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações. É isso aí, aperte o sininho e não deixe de optar por todas as notificações. Ah, Cereto, mas eu não estou recebendo o sininho. Vai lá e aperta o sininho e deixe o seu like, é muito importante. É apenas um clique para você, mas fortalece de muito o canal. Like, 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 like. Todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos de like. E o noticiário completo do Corinthians está aqui para você agora, com muitas novidades sobre o timão que se prepara para o jogo da terça-feira contra o Flamengo pela Taça Libertadores da América. Mas antes, um recado todo especial para você. Sportbet BR é assim, sportbetbr.com, o melhor site de apostas do Brasil. Uma plataforma segura, super fácil de usar. Entre lá, tá aí o QR Code para você, sportbetbr.com, faça já o seu cadastro, deposite e comece a apostar. Venha torcer, se divertir e ter a chance de ganhar uma boa grana. Você aposta a partir de 50 centavos. Na sportbetbr.com é assim, apostou, ganhou, é Pix. Tá todo mundo aqui. Você já pode apostar, é claro, nos jogos do Campeonato Brasileiro, nos jogos da Libertadores, vai começar os campeonatos europeus. Tem muita coisa para você se divertir, para você apostar. E você pode apostar, por exemplo, qual será o time que o Corinthians vai jogar, qual será o time que o Vitor Pereira vai escalar para jogar contra o Flamengo. Porque ele pode ter até força máxima, dependendo da possibilidade do Renato Augusto. A assessoria de imprensa do Corinthians, que não costuma divulgar muitas informações a respeito dos jogadores que estão no departamento médico ou que não estão no departamento médico, no dia a dia das atividades do Corinthians, os jornalistas não têm acesso aos treinos e os jornalistas ficam sabendo das notícias somente no dia do jogo, uma hora antes do jogo, quando a escalação ela é divulgada. Mas nessa última escalação que foi divulgada, no boletim informativo foi dito o seguinte, que o Renato Augusto ele já está treinando parcialmente com os demais jogadores. E o que se sabe, pelas informações de bastidores, é que o Renato Augusto ele está sendo preparado justamente para ele jogar contra o Flamengo, os 2 jogos contra o Flamengo. O Renato Augusto que vem de uma contusão já muito chata. É uma contusão na panturrilha, uma contusão muscular. Ele está há cerca de 11, 12 ou 13 jogos, enfim, longe do Corinthians. Já faz um tempo que ele não joga. Ele tentou voltar contra o Boca Juniors e aí sentiu a contusão de novo. Está sendo preparado justamente para esse momento em que o Corinthians mais precisa da decisão. Se ele não puder jogar nesta terça-feira contra o Flamengo pela Libertadores, vai tentar jogar pelo menos na outra terça-feira contra o Flamengo também pela Libertadores, dia 2 e dia 9 de agosto. São os 2 jogos do Corinthians, mas é o momento em que o Corinthians mais precisa desse jogador, porque é o jogador de qualidade, é o jogador que faz a diferença, é o jogador que faz a bola circular, que faz a bola girar no meio de campo, é o maestro do time, é o meia de ligação, e ele tá fazendo muita falta. Quando ele não joga, o Juliano tem que fazer a função dele, o Juliano não tem jogado bem, e aí o Corinthians não tem outro jogador com essas características. O Vitor Pereira está tendo que escalar outros jogadores, está tendo que escalar um meio de campo com três volantes, né? Jogadores que são mais volantes do que são jogadores de meio de campo. Uma das novidades do Corinthians
também para este jogo de terça-feira pode ser a presença. Isso olhando para a escalação do Corinthians no jogo contra o Botafogo, porque ele colocou um time misto contra o Botafogo, mas mesmo esse time misto contra o Botafogo fez com que o Corinthians, com que os torcedores e jornalistas tivessem uma sinalização do que pode ser o Corinthians com força máxima ou quase com força máxima para o jogo contra o Flamengo. O Vitor Pereira já adiantou na entrevista coletiva que o Raul Gustavo está fora, está vetado pelo departamento médico, então ele vai ter que procurar a melhor defesa, a melhor dupla de zaga. O Gil foi poupado. O Gil tem muita moral com o Vitor Pereira. Provavelmente o Gil vai ser confirmado ao lado do Balbuena. Como joga o Balbuena, hein, cara? Como joga o Balbuena? Aliás, Balbuena e Bruno Mendes. Os dois jogam muita bola, né? Balbuena e Bruno Mendes. Um é paraguaio, outro é uruguaio. Os dois jogam muita bola. Jogaram muito contra o Atlético Mineiro e jogaram muito contra o Botafogo. Para mim seria a dupla de zaga ideal para o Corinthians, mas vai depender do Vitor Pereira. Provavelmente ele vai escolher um dos dois jogadores para atuarem ao lado. Ele vai escolher um deles para jogar ao lado do Gil, né? Porque o Gil deve ser o titular contra o Flamengo. São 3 novidades para a Libertadores. O Corinthians fez a inscrição de 3 jogadores na Libertadores. O Balbuena, o Fausto Vera e também o Yuri Alberto. Os 3 jogadores foram inscritos na Libertadores nos lugares do Mantuan, que foi negociado com o Zenit, foi lá para o Zenit para a chegada do Yuri Alberto, o João Vitor, que foi para o Benfica, e o Luan, que não foi para lugar nenhum e ninguém quer o Luan. Mas o Yuri Alberto ficou com a camisa do Luan, ficou com a camisa número 77, o Balbuena ficou com a camisa número 31, a camisa que era do Mantuan, e o Fausto Vera ficou com a camisa 33, a camisa que era do João Vitor. São 3 jogadores que ficam à disposição do Vitor Pereira e podem aparecer como novidade. O Fausto Vera foi muito bem no jogo contra o Botafogo. Agradou a torcida do Corinthians, agradou ao treinador o Vitor Pereira, jogando como segundo volante, jogando como meia direita, chegando de fora, chutando de fora da área. É um jogador que teve pouquíssimo tempo para treinar com os demais jogadores e mesmo assim está se sentindo absolutamente bem ambientado. É um jogador que está acostumado a jogar contra equipes sul-americanas. Tudo bem que agora esse jogo pela Libertadores é contra o Flamengo, né? Não é contra uma equipe sul-americana. Mas é um jogador que já demonstrou que não sente o peso da camisa e pode aparecer também como novidade nesse jogo contra o Flamengo. E o Yuri Alberto, como o Vitor Pereira escalou o Roger Guedes entre os titulares contra o Botafogo, provavelmente o Yuri Alberto é quem será o titular do jogo contra o Flamengo. Ele sinalizou que ele não vai escalar o Yuri Alberto e também o Roger Guedes, os dois no mesmo time, então provavelmente só o Yuri Alberto é quem vai jogar. É cedo ainda porque o Corinthians ele vai ter mais um treino nesta segunda-feira, antes do jogo contra o Flamengo, mas eu imagino a seguinte formação, ainda não fiz o campinho, né? E quem escala o time é o Vitor Pereira, não sou eu, mas eu imagino a seguinte formação para o jogo contra o Flamengo. O Corinthians com quase força máxima, ainda considerando a possibilidade do Renato Augusto não voltar. Né? Porque se o Renato Augusto voltar, a escalação é outra. Mas eu escalaria, ou pelo menos arriscaria, uma escalação do Corinthians com o Cássio, com o Fagner, com o Gil, o Balbuena, o Fábio Santos ou o Piton na lateral esquerda. Afinal, o Fábio Santos começou contra o Botafogo, pode ser que o Piton volte na lateral esquerda. O Duqueiroz ou o Cantígio, né? O Cantígio, o Duqueiroz e o Maicon no meio de campo, com a possibilidade do Fausto Vera também entrar aí nesse meio de campo. Quem sabe o Renato Augusto aparecendo como novidade. No ataque,
o William, né? O William deve ser confirmado entre os titulares, o Yuri Alberto e também o Adson, com a possibilidade do Mosquito, porque o Mosquito entrou voando, hein? E numa dessa, o Mosquito coloca uma pulga atrás da orelha. É Mosquito, é pulga, mas numa dessa ele coloca uma pulga atrás da orelha do Vitor Pereira, pensando na escalação, porque o Mosquito voou, entrou voando contra o Botafogo. A pretensão, a intenção do Vitor Pereira seria escalar o Adson contra o Flamengo, mas numa dessa, o Mosquito jogou tão bem que ele pode ser mantido na equipe. O William tem sido muito criticado pelo pouco que tem jogado, mas de qualquer maneira é um jogador importante que na Libertadores ele não vai ficar de fora. Quero passar uma informação a respeito do Júnior Moraes. O Júnior Moraes estava liberado, recuperado pelo departamento médico e estava liberado para jogar contra o Botafogo, poderia até ser relacionado, mas teve novamente um quadro de alergia. Pela segunda vez, um quadro de alergia. Está internado, tomando soro no hospital. Não se sabe ainda se é uma reação a algum tipo de medicamento, porque já não é a primeira vez que ele tem esse tipo de coisa, e em 2021 ele passou por uma cirurgia no joelho, uma cirurgia bem complicada no joelho. Inclusive, ele teve a recuperação no Corinthians e tomou alguns remédios para essa recuperação. O Júnior Moraes, e poderia ser reação a esse remédio. Há quem diga que possa ser até alguma coisa relacionada, se desconfiou de que poderia ser alguma coisa do ponto de vista emocional, por causa da guerra, tudo que ele viveu lá na Ucrânia. De qualquer maneira, ele foi pouco utilizado no Corinthians, foram apenas 12 jogos, teve também uma torção no tornozelo e foi pouco aproveitado, continua afastado. E uma informação interessante e importante é a seguinte: o Ramiro pode ser negociado com o Santos. Essa informação quem trouxe foi o repórter Lucas Lima, da Rádio Jovem Pan. O Ramiro pode ser negociado com o Santos. O Vitor Pereira foi perguntado sobre a possibilidade do aproveitamento do Ramiro e também da possibilidade do aproveitamento do Matheus Vital. Já é a segunda vez que ele é perguntado sobre isso. Os dois jogadores estavam emprestados, o Ramiro estava emprestado lá para o futebol dos Emirados Árabes, o Matheus Vital estava emprestado para o Panathinaikos da Grécia, os dois retornaram, foram inscritos no Campeonato Brasileiro, mas desde então não foram relacionados. O Vitor Pereira, perguntado, dá uma sabonetada, dá uma fugida na questão, diz que ainda está observando os jogadores, mas a verdade é que o Vitor Pereira não está afim de aproveitar esses jogadores. O Corinthians ainda tenta a contratação de mais um jogador para o ataque, mais um jogador para as pontas, de preferência um jogador que faça a função do Mantuan, né, aquela função que o Romero fazia, que o Jorge Henrique fazia, que o Mantuan fazia, que era a função do atacante que também volta para marcar o lateral. O Ramiro poderia fazer essa função? Eu acho que poderia, mas pelo visto não agradou ao Vitor Pereira, que não conhecia o jogador, enfim. E o Ramiro tem contrato com o Corinthians só até o final do ano. Ele pode já assinar o contrato com qualquer outra equipe e sair do Corinthians sem que o Corinthians receba nada por isso. E muito provavelmente o Corinthians vai liberar o jogador para assinar contrato com o Santos. A informação é que ele teria sido um pedido do técnico o Lisca, né? O Lisca doido, e vai liberar o Ramiro. E o Matheus Vital também provavelmente será negociado, provavelmente não ficará no Corinthians, o Corinthians aguarda até o final da janela, mas ele também deverá ser negociado. Além do Matheus Vital, o Léo Natel também deve ser negociado, é outro jogador que pertence ao Corinthians, e o Luan, né? O Luan pode ser negociado, vendido, emprestado, alugado. Quem quer o Luan? Eis a questão. Quem quer o Luan? O problema é aparecer alguém para contratar o Luan e pagar o salário simbólico de R$800 mil, meu amigo. E o Luan, por sua vez, evidentemente que não vai querer sair do Corinthians, já que ele está ganhando 800 pila por mês. O que ele vai fazer fora do Corinthians? Aí realmente é um negócio muito sério. Quero saber o que você acha. Deixe o seu comentário aqui no canal do Sereto, eu leio todos os comentários. Faça o seu comentário também, por exemplo. O Adivaldo Ferreira está dizendo o seguinte: os melhores zagueiros do Corinthians, o Balbuena e o Bruno Mendes. Se eu fosse o Corinthians,
O Vitor Pereira, eu mantinha esses dois zagueiros, que vai dar muitas vitórias para o Corinthians. E o meio de campo jogar com raça para ajudar a zaga, por isso que eu falo que o meu Corinthians é o melhor do Brasil. Ele gosta do Bruno Mendes, então, e do Balbuena, o Adivaldo Ferreira. O Tony Rony, Mosquito, não pode ficar fora desse time titular. Adson, nosso motor, também não. William e Roger Guedes continuam devendo. Fausto Vera, pelo pouco que jogou, sem entrosamento, jogou muito, na minha opinião. Ele não é um jogador que mete gol direto, mas quase guardou 2. Vi que tem muita técnica, habilidade, principalmente muito bom nas roubadas de bola e tem muita visão de jogo. Para mim já é titular. E a zaga é essa também, sem dúvida. Balbuena e Bruno Mendes. Boa. O pessoal gostando do Balbuena e do Bruno Mendes. Fernando Firmino para o jogo contra o Flamengo. A zaga titular terá que ser Balbuena e Bruno Mendes. Aliás, já era para ter sido essa zaga contra o Atlético Goianiense. E o Yuri tem que marcar logo o seu primeiro gol, pois a ansiedade de marcar o primeiro está deixando ele tão ansioso que não está conseguindo jogar o seu futebol. Verdade, também acho. O Cissares Hataki. O Fausto Vera finalizou mais que o Roger Guedes. O William, Juliano, Yuri Alberto e o resto do time todo. Ou seja, o novo Gavião já está começando a mostrar as garras. Garoto promissor. E vai, Corinthians! Carlos Anésio, o que será que há de errado com o William? Acho que o VP deveria escalar ele mais centralizado perto da área, pelas beiradas. Não está rendendo e sendo fácil de ser marcado. Pois é. E o Eduardo Yoshida, muitos comentários hoje. A zaga titular deve ser Bruno Mendes e Balbuena. Fausto Vera, titular absoluto, faz o time jogar. Muito bem, análise dos amigos que participam e nos escrevem, e é muito bacana o carinho de todos vocês, a audiência. Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like se você gostou do vídeo, se você gostou do canal, se você está gostando do vídeo, se você está gostando do canal, deixe o seu like aqui no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações. E é o seguinte, me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter e também agora no TikTok. @CeretoOficial no TikTok, @CeretoOficial no TikTok. Deixa o seu like, hein, rapaziada. Não vai esquecer de fortalecer o canal deixando like, like, like. Todos nós precisamos de amor. Todos nós precisamos de carinho. Todos nós precisamos de love. Todos nós precisamos de like. Pensamentos positivos. E agora você sabe. Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.